Deixei de propósito a letra da última música, porque mesmo sem combinar com o Elton, né? Mas eu acho que depois que a gente cantou essa música, eu quase que poderia dispensar todo mundo e a gente podia ir embora. Mas eu queria ler com vocês o que a gente cantou, porque muitas vezes a gente canta e a gente está cantando, a gente sabe de cor às vezes, mas não pensa no que cantou, né? Mas ali, por exemplo, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Ou seja, aqui a gente cantou que as dificuldades da nossa vida, tempos difíceis, com deserto, com mares, com montanhas, com vales, ele não está falando de coisas boas. Ele está falando dos altos e baixos da nossa vida, de como a gente, todos nós, a gente passa por isso. E ele diz que no final essas coisas me levam para perto de ti, me levam para perto de Deus. Então que essa letra, que essa última música realmente seja realidade no nosso coração. Apesar de que isso não é tão simples, principalmente quando a gente está nos desertos, quando a gente está nos mares, nos vales, que isso possa fazer mais sentido ao nosso coração. Hoje, então, a palavra é sobre Tiago. A gente quer continuar a série sobre gratidão e falar um pouquinho sobre o que Tiago escreve na carta dele. Vai ser bem breve, são 4 versículos, mas são 4 versículos que me desafiaram essa semana para falar sobre isso. Então eu vou ler com vocês o que Tiago fala para a gente. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Esses são os 4 versículos que Tiago começa a carta dele. Talvez para explicar um pouquinho, vou por partes. Vou começar no primeiro versículo e começar dizendo quem é esse tal de Tiago, né, que veio para falar tudo isso dali. Quem é Tiago, no fim das contas? Quem é esse cara e o que ele fez? O Tiago, ele é irmão de Jesus. Ele é, depois de Jesus, vamos dizer, o irmão mais velho. Tinha mais irmãos, tinha mais irmãs nessa família. Mas Tiago, ele andou com Jesus. Ele presenciou Jesus do lado dele em casa, comendo, rindo, brincando, se entristecendo, correndo, se machucando. Tiago conviveu com Jesus, tanto na infância quanto depois. Só que o texto bíblico ele nos fala que Tiago, no começo, ele não acreditava em Jesus como sendo Deus enviado para nós, para nos salvar. Tiago via Jesus como o irmão dele. Tem até uma história que Jesus está ensinando o pessoal, está ensinando os discípulos, e aí vem os irmãos para tentar chamar Jesus. Ô Jesus, deixa dessas histórias aí, deixa de ficar contando tudo isso, vamos lá para casa de volta, tu tá meio louco. Eles não acreditavam que Jesus era realmente o Messias, que Jesus era essa pessoa que vinha para nos salvar. Assim como o resto da família também. Eles acreditavam que Jesus estava tentando se suicidar, que Jesus estava, de alguma forma, se encaminhando realmente para a morte, porque ele estava desafiando o Império Romano, ele estava criticando muitas coisas ali. Então, de alguma forma, a família queria trazer ele de volta para Jesus. Não faz isso daí. Mas Jesus sabia da missão, do compromisso dele e de quem ele era. Tanto é que depois da ressurreição de Jesus, lá em Coríntios, 1 Coríntios, Paulo fala que Jesus encontrou Tiago. E a partir dali houve uma mudança radical na vida de Tiago, e ele entendeu realmente que esse irmão dele, que ele conhecia bem, que ele estava junto,
era Jesus, o Cristo, o Messias, que vinha para salvar, para resgatar o mundo. Então ele entendeu a partir da ressurreição de que Jesus tinha uma missão, de que Jesus era realmente Deus. E Tiago foi convertido, vamos dizer assim. Então, de uma pessoa que não conhecia, não reconhecia Jesus como Senhor, agora reconhece Jesus como Senhor. Isso talvez nos ajuda a pensar nos nossos relacionamentos de casa, né? Tem aquela frase conhecida que santo de casa não faz milagre. Às vezes, os mais difíceis de alcançar são as pessoas de casa porque elas nos conhecem muito bem. Elas sabem quem a gente é e o que a gente faz. A gente pode a gente pode maquiar, a gente pode esconder várias coisas em público. Mas em casa, passou um dia, 2 dias, já não consegue mais esconder a personalidade, quem a gente realmente é. Então aqui, Tiago, ele teve um encontro com Jesus. Assim como as pessoas da nossa casa um dia, se não conhecem, ou se não acreditam, se não creem, um dia podem crer também. Tem essa esperança. Por fim, o Tiago tem 2 relatos sobre a morte dele. Os 2 relatos não muito agradáveis, mas não se sabe ao certo qual dos 2 é verdadeiro, mas então a gente fica com os 2. O primeiro é que Tiago morreu apedrejado por outras pessoas. E o segundo, que Tiago foi jogado da parte mais alta do templo de Jerusalém. E aí, quando ele caiu, depois ele foi morto, martelado. Então a gente vê uma pessoa que teve uma caminhada bem difícil na vida dele. Com certeza ali as entrelinhas, porque a Bíblia não vai trazer toda a biografia dele, mas a história dele de altos e baixos e de alguém que não conhecia Jesus para alguém que confiou em Jesus, começou a seguir Jesus e caminhar, teve suas dificuldades, teve suas provações. Quando Tiago, ou quando qualquer outra pessoa do Novo Testamento escreve uma carta, é uma coisa que eu queria tentar trazer para a gente hoje, da importância disso. Quando a gente pensa em carta, hoje a gente pensa em uma coisa correio, um papelzinho, um envelopinho que chega na nossa casa, super barato. Hoje em dia, sei lá, depende de onde vai mandar uma carta, é R$5, no máximo R$10. É uma coisa muito barata, que a gente nem usa porque tem WhatsApp, tem outros jeitos de a gente se comunicar. Mas na época, uma carta era uma coisa muito, muito cara. Era uma coisa muito valiosa. Tanto é que as cartas do Novo Testamento são cartas que circulavam entre as cidades, circulavam entre as igrejas. Porque não era, vou pegar a carta aqui e vou escrever, vou fazer uma cópia. Não. Pouquíssimas pessoas sabiam escrever, pouquíssimas pessoas tinham recurso para ter o papel, o pergaminho lá, para conseguir escrever, a tinta. Para a gente ter uma noção, o custo, se a gente trouxer para hoje em dia, o custo de uma carta, mais ou menos, daria uns R$100.000. Então, quando a gente pega a nossa Bíblia e tem tantas cartas lá, a gente precisa valorizar isso também. E não é só o custo material, é o custo de vida que as pessoas se dedicaram para escrever aquilo. Se a gente pensar em cartas como Romanos, é uma coisa muito comprida. Isso na nossa Bíblia impressa nas letrinhas pequenas. Agora imagina escrever tudo à mão, num rolo, num pergaminho. Por que tinha esse custo? Porque a pessoa precisava primeiro pagar alguém para escrever. Geralmente as pessoas não sabiam escrever. Então alguém era pago para escrever. Segundo é material, como eu já disse. O terceiro é porque para enviar uma carta não existia correio como é hoje. Tu vai na agência de correio, quero para tal sede. E aí chega lá, daqui uns dias chega lá. Não. A única forma que tinha de comunicação assim era o governo romano, só que era só para as coisas militares. Então, se eu quisesse enviar uma carta para alguém de outra igreja, eu tinha que pagar alguém para levar essa carta. Só que as ruas não eram seguras, eram estradas difíceis, às vezes tinha muitos ladrões, muitos assaltantes, como a gente vê na parábola do bom samaritano, por exemplo, que vem um grupo e quase mata a pessoa. Então as estradas eram perigosas. A pessoa que mandasse a carta, além de mandar a pessoa com a carta, tinha que mandar
gente tem que compreender que não existia carro, não existia bicicleta, não existia moto, as pessoas caminhavam. Então, a gente não está falando de hospedagem e alimentação de 2, 3 dias. A gente está falando de semanas, meses, dependendo da distância. Então, por isso que se tornava uma coisa muito cara. Agora, imaginem que, às vezes, ainda dependendo da cidade, precisava de autorizações, precisava de concessões, precisava pagar essas coisas. Então, dado tudo isso, as cartas, às vezes, precisavam voltar também. Então, era tudo em dobro. Então, para a gente ter uma noção de como esse papel, essa Bíblia que a gente tem na mão, às vezes a gente paga 20, 40, 60 reais uma Bíblia, mas as pessoas que escreveram, que anotaram ali, elas dedicaram muito investimento material, muito esforço e muito tempo deles. E é claro, a Bíblia que a gente tem é a Palavra de Deus. Então, eu só queria falar isso, introduzir isso para a gente entender o valor de uma carta, que não é uma cartinha de correio, mas realmente é algo que tem muito valor. Então, o Tiago escreve depois a carta para as 12 tribos espalhadas pelo mundo. Ele está falando do povo de Israel, que está espalhado por todo lugar. Ele está falando sobre os seguidores de Jesus, que estão espalhados por todo lugar. Se a gente parar para pensar, a gente se inclui nessa também. A gente faz parte desses seguidores de Jesus, que estão espalhados pelo mundo. Tanto nós, brasileiros, quanto qualquer outro país onde tiver cristãos. Então, o Tiago destina a carta para nós também. Essa carta é para nós. Então, que a gente possa ouvir isso que o Tiago tem para falar e não pensar, o fulano devia ouvir isso. Mas essa palavra o fulano tinha que ter. Não, essa palavra é para cada um de nós, que a gente está aqui, que a gente possa ouvir e discernir ela também. O Tiago continua então, no segundo versículo. Ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Esse versículo talvez foi o mais desafiador de pensar, de considerar e de tentar trazer para a gente hoje refletir sobre isso. E eu não estou falando só de teoria, mas eu estou falando de prática, do dia a dia. Na teoria é fácil, a gente sabe, Jesus, sim, a gente canta, sim, no momento de dificuldade, Jesus está comigo. Só que quando a gente está no momento de dificuldade, de sofrimento, onde a gente não está com o controle na mão, é muito mais difícil a gente parar, pensar e lembrar disso. Aqui, ao contrário do que as pessoas dizem, Tiago está falando sobre a alegria na provação. Essa semana eu estava olhando o Instagram, de repente me passou um vídeo, era uma pessoa falando sobre que na vida a gente tem sofrimentos, mas que a gente deve evitar os sofrimentos, a gente deve sair dos sofrimentos, não aceitar os sofrimentos. Quase que dizer, não, aqui não, procura outro. A nossa vida geralmente é assim, a gente com certeza não quer sofrer, a gente com certeza não tem a intenção de, acho que amanhã eu quero sentir um chacoalho. Não é natural da gente querer sofrer, não é natural a gente correr atrás disso e pensar isso. A gente, a todo custo, às vezes, tenta sair o máximo possível, evitar o máximo possível hoje. Porque a nossa cultura prega que a gente precisa ser feliz. E se a gente precisa ser feliz, a gente precisa sair ao máximo do sofrimento. A carta começa dizendo, meus irmãos. Isso para mim foi algo que me chamou a atenção, porque ele está considerando aqui várias pessoas. Ele está falando que as provações da nossa vida, as dificuldades da nossa vida não são para a gente viver sozinho, isolado, no nosso quarto só. Ele está falando sobre irmãos, ele está falando sobre a igreja e de como a gente pode contar uns com os outros muitas vezes. Igreja não é só o pessoal que senta no banco no domingo e ouve o que o pastor tem para falar. Não. Quando Jesus fala de igreja, ele está falando sobre o corpo
Jesus fala de igreja, ele está falando de pessoas, ele está falando de relacionamento. E muitas vezes, na hora do sofrimento, o natural, o normal, às vezes é a gente querer se isolar, a gente querer ficar sozinho. Não estou dizendo que isso é ruim de toda forma, mas se a gente só fica sozinho, só quer ficar isolado, daí talvez a coisa se complique um pouco. Porque a gente precisa de outras pessoas. Deus colocou outras pessoas no nosso caminho para que a gente pudesse também, de alguma forma, ser ajudado nessa caminhada, nessas provações. Porque isso a gente não consegue passar sozinho. Então, que nos momentos de dificuldade, de sofrimento da nossa vida, a gente possa contar com os irmãos. E quando a Bíblia fala sobre irmãos na igreja, é realmente porque a igreja é uma nova família. Sim, talvez vocês não se conheçam, assim, sabem o nome, talvez, do outro. Mas tem pessoas da igreja que são mais próximas de vocês. Tem pessoas da igreja que vocês confiam coisas um pouco mais profundas do coração de vocês. Tem pessoas da igreja com quem vocês possam caminhar nos desertos e nos vales. Isso é uma coisa importante da gente pensar. Com quem eu posso contar? Porque nas horas de dificuldade a gente precisa contar com alguém. Além de as provações e o sofrimento nos aproximarem, entre nós, as provações também nos aproximam de Deus. Não é que Deus é masoquista ou que a gente seja masoquista, a gente agora quer passar por sofrimento. Não, de forma nenhuma. Deus também não quer. Mas a gente sabe que o ser humano se afastou de Deus, que a consequência disso é pecado, é sofrimento, é tristeza, é angústia. Então Deus usa essas coisas, o nosso sofrimento, para que a gente possa crescer e amadurecer a nossa fé. Que a gente possa chegar mais perto dele. Muitas vezes no sofrimento, talvez a gente nem consiga ter uma palavra de oração, assim. Não sei vocês, mas muitas vezes quando eu estou ruim, estou triste, eu não sei expressar isso direito. Mas aí eu chego no culto, por exemplo, e tem uma música que, é aquilo ali que eu queria falar para Deus. Tem momentos que eu estou sozinho, que eu não sei o que falar, não sei o que dizer, mas aí tem um versículo interessante que Paulo escreve lá em Romanos. Ele diz: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós. Ou seja, às vezes a gente não sabe nem o que falar, o que expressar para Deus. Mas o Espírito Santo, que Jesus colocou em cada um de nós, ele está ali conectado com Deus e ele sabe o que o nosso coração está gemendo de dor. Nosso coração está angustiado, está sofrendo. E ele transmite isso para Deus. Então que a gente lembre disso, que a gente não está sozinho nos momentos de dificuldade. A gente tem outras pessoas com quem a gente pode contar, e a gente tem Deus com quem a gente pode contar mais ainda, o Espírito Santo dele. Tem uma frase de um escritor chamado C.S. Lewis. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia, cristão, no século passado, e ele dizia assim: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Os momentos de dificuldade são os momentos que Deus está dizendo: eu estou contigo. São os momentos que Deus está dizendo: confia em mim. E muitas vezes a gente faz o quê? A gente faz igual Adão mesmo. Deus, mas onde é que tu estava? Deus, mas eu não sei se eu devo confiar em ti. Deus, por que isso? Por que eu? São perguntas sinceras, são perguntas que talvez nos ajudem a crescer na fé. Assim como a música falou sobre rompendo em fé,
a gente precisa ir rompendo em fé. Quando eu era menor, eu achava estranha essa música, porque eu pensava, nossa, mas romper a fé? Para mim, romper é tipo, não quero mais, é como romper um casamento, romper alguma coisa. Eu ficava pensando, tá, mas agora é para romper a fé com Deus? Como assim? Mas o rompendo em fé, ele quer dizer de crescer, de ir aperfeiçoando. É a mesma coisa alguém que vai na academia, faz academia lá 1 hora, sei lá o quê, depois está com os músculos tudo doendo, o corpo todo dolorido. Por quê? Porque rompeu os músculos. São micro rompimentos, eu acho que chama, que isso vai recuperando e vai fortalecendo. Então Deus coloca dificuldades na nossa vida, não é que Deus coloca dificuldades, as dificuldades vêm, Deus usa essas dificuldades para que a gente possa ir crescendo na fé, a gente possa ir rompendo a nossa fé. Tem uma história de um devocional chamado Amor Sem Fronteiras. Quando eu era menor, quando eu ia no meu avô, na minha avó, eles toda vez liam alguma historinha daquele devocional do Yuk, o pastor Yuk. No começo eu achava, tá, mas depois eu fui gostando muito das histórias. E uma das histórias eu me lembro até hoje, e conta assim: era como se uma pessoa tivesse morrido e tivesse encontrado Deus lá no céu. E esse encontro foi numa praia, assim, estava aquela areia, aquele mar, bem tranquilo. E a conversa vai, a conversa vem, eles iam caminhando. De repente ele percebeu que atrás dele ficavam as pegadas dos pés, tanto as dele quanto as de Deus. E aí Deus contou para ele de que essas pegadas eram como se fosse a história de vida dele. Então ali tinha as pegadas dele, a vida dele, e do lado sempre as pegadas de Deus, caminhando do lado dele. Só que aí ele foi percebendo, foi olhando, e de repente ele viu lá longe, não tinha mais 2 pares de pegada, só tinha mais 1 par de pegada. E depois a coisa volta ao normal. E aí ele fica com aquela coisa na cabeça, e poxa, Deus, eu lembro dessa parte da minha vida. Foi uma parte bem difícil, passei por dificuldade financeira, passei por dificuldade na família. Deus, quero falar contigo então sobre essa parte da minha vida. Ali eu tive muita dificuldade e está vendo que só tem as minhas pegadas ali, quer dizer que tu me abandonou naquela hora? E aí Deus dá aquela respirada assim. Não. Nessa hora, foi a hora que eu te segurei no colo. Então as pegadas que tu está vendo ali no chão, são as minhas. Às vezes a gente acha que Deus não está perto, não está do nosso lado. A gente acha que Deus só está perto quando a gente está feliz, quando a gente está alegre. Não. Deus, ele grita no nosso sofrimento. Ele quer dizer, eu estou junto, eu estou contigo. Ele não se exime disso. Ele quer estar perto. Uma outra frase que me ajuda muito, me ajudou, tem me ajudado, é desse pastor chamado Timothy Keller. Ele era dos Estados Unidos, mas é uma referência muito interessante. Ele disse assim: você realmente não sabe que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. Você realmente não sabe que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. Muitas vezes a gente está com a vida mais tranquila, vamos dizer assim, e vai tocando, vai nos cultos, na teoria sabe de que Jesus está com a gente, não, posso confiar em Jesus. Jesus é mais uma das coisas da nossa vida. Mas no sofrimento, no deserto, no vale, quando a gente está passando por momentos difíceis, seja em relação à família, seja em relação a trabalho, seja em relação a qualquer coisa, luto, ali a gente perde o controle. Quer dizer, a gente nunca teve o controle, a gente achou que tinha. Mas ali a gente percebe então, de que Jesus é a única coisa que a gente tem. Nada mais consegue nos restaurar e nos curar e trabalhar naquela ferida do nosso coração. Quando a gente está no sofrimento, a gente percebe que Jesus é realmente tudo que a gente tem. Ou a gente pode ir para o outro lado. Se acontece algum sofrimento, a gente aponta o dedo para Deus e diz: Deus, a culpa é tua. E a gente se afasta de Deus. O sofrimento é quase um divisor de águas da nossa vida,
onde a gente precisa tomar uma decisão de confio em Deus ou não confio em Deus. Por isso que ali Tiago chamou de provações, uma prova. Bom, acho que todo mundo já teve na escola, pelo menos uma parte do seu tempo, e na escola a gente tem prova que a gente precisa fazer. Seja prova de matemática, prova de português. Para que serve a prova? Para testar se a gente realmente sabe aquele conteúdo. Para testar se aquilo está na nossa cabeça. E quando provações acontecem na nossa vida, é um teste. Não para ver se as coisas estão na nossa cabeça, mas para ver se as coisas que estão na nossa cabeça estão também no nosso coração. Se aquela confiança que a gente tanto fala ou tanto ouve sobre confiar em Deus, confiar em Jesus, se aquilo está só na teoria ou se também está no nosso coração. Então as provações servem como um divisor de água na nossa vida e a gente precisa tomar o caminho, ou com Deus ou sem Deus. Só voltar aqui. Uma outra coisa interessante que ele fala nesse versículo é sempre que passarem por qualquer tipo de provação. É interessante que ele não fala se passarem por alguma provação. É sempre que passarem. Na nossa vida, minha, de vocês, ninguém está separado da dor, separado da aflição, ninguém está isolado disso. Todo mundo aqui passa, passou, ou se não passou, vai passar por algum tipo de sofrimento. Sofrimento aparece na nossa vida sem a gente bater na porta. Isso vem, às vezes vem de um dia para o outro, às vezes vem de um minuto para o outro, às vezes vem de um segundo para o outro. São coisas às vezes muito rápidas e que mudam completamente a nossa vida. A Bíblia, ela não deixa o sofrimento de lado. O sofrimento é um tema até bem abordado na Bíblia, é bem bastante falado. Eu peguei rapidamente algumas coisas para nos ajudar. Em Gênesis, fala sobre como o mal e a morte entraram no mundo. Em Êxodo, fala sobre 40 anos do povo de Israel no deserto, que também não foi um tempo fácil, também foi um tempo difícil. O livro de Salmos, para quem gosta, para quem tem um pouco mais de relacionamento com ele, sabe que Davi fala muita coisa para Deus ali, e questiona muita coisa para Deus que está no coração dele. Tanto é que eu separei um versículo, Salmo 44, diz assim: Desperta, Senhor, por que dorme? Levanta, não nos rejeites para sempre. Por que esconde o rosto de nós? Por que te esquece do nosso sofrimento e da nossa opressão? Então aqui é Davi falando para Deus: ó Deus, acorda para a vida. Não está vendo que a gente está sofrendo? Mas é a mesma coisa que eu falei antes. É nós, seres humanos, achando que Deus está lá no céu, lá sozinho, jogando videogame. Não, Deus está presente do nosso lado, em toda a nossa vida, não só no alto, mas também no baixo da nossa vida. O livro de Jó é um livro que o cara passa por toda a dificuldade possível da vida. Ele perde os filhos, ele perde a mulher, ele perde todos os bens dele, ele não tem mais nada, começa a vir feridas no corpo. É um cara, assim, é o sofrimento em pessoa, quase. É um livro comprido, mas relata, ainda assim, algumas coisas sobre sofrimento e sobre o cuidado de Deus. Alguns livros do Novo Testamento também, e no fim das contas, se a gente lembrar, o próprio Jesus, muitas vezes ele é chamado de homem das dores. Tem uma pantomima que o Drago, Malavi, às vezes apresenta, que é Jesus tomando as dores para si, chorando, mancando. Jesus é conhecido como homem das dores. Então Deus, quando ele fala sobre sofrimento, ele não está falando como alguém que não conhece isso, como alguém distante disso. Mas quando Deus fala sobre sofrimento, ele está falando porque ele experimentou. E experimentou mais do que eu e mais do que vocês o sofrimento. Teve uma pregação há tempos atrás em que eu falei sobre a cruz de Jesus, sobre a crucificação, de como isso é doloroso.
Jesus passou por situações de muito sofrimento. E não foi porque ele era masoquista, não foi porque deu na telha, não. Foi por cada um de nós que ele fez isso. Ele conhece o sofrimento. Quando ele fala de sofrimento, é porque ele conhece e bem de perto. A Bíblia, no fim, ela não fala sobre que todas as nossas provações, que todas as nossas angústias, nossos sofrimentos vão ter um final feliz, assim, e vai ser tudo resolvido agora. Não. A Bíblia fala de que essas provações vão continuar. E vão continuar até a volta de Jesus. Lá sim, quando Jesus voltar, vai ser o final feliz. Ali que Deus diz que vai enxugar toda a lágrima do nosso rosto. Não é por acaso que Deus fala isso. É porque até lá, realmente, a gente vai passar por sofrimento, a gente vai ter dificuldades. E que a nossa esperança seja a volta dele para nos resgatar. Então, Tiago, através desse versículo, ele está tentando nos ensinar a perceber o sofrimento com outros olhos. É difícil? É difícil. Ele está dizendo para a gente se alegrar, para a gente ser grato pelos momentos de provação na nossa vida também. Isso é a contramão do que todas as outras pessoas falam. Isso é a contramão do que é o nosso natural. Por que Tiago fala isso? Porque Tiago sabe da história maior, do propósito maior de Deus na nossa vida. Talvez pessoas já com mais experiência possam olhar para trás nas suas vidas e perceber de que as dificuldades e sofrimento que eles passaram, no final das contas, fortaleceu eles. No final das contas, ajudou. Apesar de ter sido sofrido o processo, mas fortaleceu. Que essa seja a nossa alegria, de que os tempos de sofrimento possam nos fortalecer. E de alguma forma, isso possa ajudar outras pessoas também a serem fortalecidas no momento da dor. E por último, os versículos 3 e 4. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Tiago está dizendo sobre maturidade agora. Ele está falando que a maturidade ela não vem do conforto, ela não vem do paz e amor, ela não vem de nada disso. A maturidade vem da perseverança e a perseverança vem das nossas provações. Às vezes, a gente quer escapar da maturidade, ou às vezes, a gente quer de alguma forma atalhar para alguma maturidade. A gente sabe que a maturidade só vem nos momentos de dificuldade e de como a gente foi trabalhando nesses momentos, de como a gente foi entendendo esses momentos na nossa vida. Ali, quando ele fala de perseverança, eu gosto de usar uma palavra que talvez é um pouco mais comum no nosso dia a dia, que é garra. Ali, Tiago está falando de que as provações da nossa vida contribuem para a gente ter garra. Quando eu falo garra, não estou falando de unha comprida. Eu estou falando de uma coisa que nos movimenta e que nos ajuda. E que a cada dia mais a gente vai crescendo e vai tendo garra, de que a gente não desiste, de que é realmente aquilo que a gente quer e aquele é o nosso propósito. As provações nos ajudam a filtrar as outras coisas e a direcionar. Jesus, é tu que eu quero para a minha vida. Às vezes a gente vai seguindo outra coisa, não, trabalho, dinheiro, família, essas coisas são boas, mas o principal é Jesus. E aí Jesus vem e, estou passando por isso, vamos focar em Jesus, vamos voltar para Jesus. Então é tempo de a gente escolher. Muitas vezes a gente gosta de ver filmes, séries, livros sobre pessoas que estão lá, pessoas normais, e de repente surgiu uma dificuldade na vida dela. E a gente gosta de ver como é que ela vai passar por isso. Aí passou por essa dificuldade, daí a gente vê que ela amadureceu um pouquinho. E daqui a pouco a história vai, a história vem,
passa mais uma dificuldade. E aí a pessoa vai se superando, vai cada vez aumentando o seu limite, reconhecendo de que ela consegue superar aquilo. E a gente gosta dessas histórias de superação, a gente gosta de ver como é que as pessoas passam por isso, e a gente gosta de ver o resultado no final, depois de tudo isso. Depois que a gente pega uma história maior assim e percebe, nossa, a pessoa passou por isso, e é graças a tudo isso que hoje ela é essa pessoa. A gente gosta da consequência disso, mas muitas vezes na nossa vida a gente não gosta de ter que passar por tudo isso. Mas Deus está usando essas coisas para fortalecer a gente. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, eu sei que é doloroso, mas Deus usa isso para que a gente possa crescer e confiar cada dia mais nele, para que a gente possa ser cada dia mais parecido com Jesus e que o nosso testemunho seja cada dia mais fiel às outras pessoas também. Só quem passou por dificuldades vai poder depois ajudar pessoas que estão nessas dificuldades. Pessoas talvez que passaram por divórcio vão poder ajudar depois pessoas que estão passando por divórcio. Pessoas que passaram por luto vão poder ajudar depois pessoas que estão passando por luto. Isso é igreja, isso é comunhão, isso é irmãos, irmãs, isso é uma família. Por isso que a gente passa por isso. Não é fácil, mas Deus usa isso também. Assim como o diamante, ele vai sendo lapidado, assim Deus pega a gente e vai lapidando. Aos pouquinhos vai modelando. Ou da mesma forma como na Bíblia muitas vezes eles usam a metáfora de como o ouro é purificado. Para o ouro ficar puro, do ouro bruto para o ouro puro, ele passa por muito fogo, por muito frio, por muita água, por muita química, para depois ele ficar daquele jeitinho, aquele anelzinho, aquele colar, aquela coisa brilhante, bonita. Mas quando ele é pego na natureza, ele está todo preto, ele está todo misturado com outras coisas. E Deus quer fazer a mesma coisa na nossa vida. Deus quer ir trabalhando para que a gente vá crescendo e se fortalecendo. Deus quer que a gente vire aquele ouro bonitinho, brilhante. Deus, Ele cuida da gente, mesmo no sofrimento. Mesmo no sofrimento, Deus cuida da gente. Alguns exemplos bíblicos, porque a Bíblia, quando fala de sofrimento, ela traz muitas histórias também. E não tem um personagem bíblico que não tenha passado por sofrimento. Se a gente pensar na história de Abraão, Deus disse para Abraão sacrificar o filho dele. Depois de 100 anos ele conseguiu um filho e Deus diz, olha, sacrifica. E Abraão vai lá, na hora de sacrificar, Deus diz, não, para. Já entendi que tu confia em mim. Provavelmente foi muito sofrido isso. A história de José, que muitas vezes a gente conta, gosta de ouvir também, eu conto para os meus filhos. José teve muitas complicações na vida dele. Os irmãos não gostavam dele, claro, ele era meio chato, mas os irmãos não gostavam, venderam ele como escravo, ele ficou preso anos, quase que morreu, para depois o governador chamar ele e dizer, olha, tu que vai me ajudar a salvar essa nação então, de toda a fome, de toda a miséria. Então José foi um cara que foi trabalhado no fogo, ele passou por muitas dificuldades, e por isso, só por isso, ele podia ser agora o vice-governador de todo o Egito. Só por isso que ele podia ajudar. Então Deus usou todo o sofrimento na vida dele para depois salvar toda uma nação. O apóstolo Paulo também foi outra pessoa. Foi muito usado por Deus, mas passou por muito sofrimento. Naufrágio, prisão, humilhação, dor física. Paulo passou por muita coisa. Mas só assim que ele foi sendo aperfeiçoado por Deus. Foi crescendo. Para finalizar então, só queria lembrar de que apesar do sofrimento, apesar de coisas ruins que acontecem na nossa vida, a
apesar dos vales e dos desertos do nosso coração, que a gente continua com a nossa esperança em Jesus, de que Ele não nos abandona nesses momentos e de que um dia Ele vai vir e vai nos resgatar. E como eu falei antes, não é à toa que diz lá em Apocalipse 21 de que Deus vai enxugar no nosso rosto toda lágrima. E ali não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais silêncio. Então dali para frente o sofrimento vai passar. Por enquanto ainda não, mas eu espero que Jesus volte. Espero que Jesus volte logo, para que a gente possa se encontrar, para que a gente não precise mais sofrer de nenhuma forma. Mas enquanto não acontece, que a gente possa ver no todo maior uma alegria em tudo aquilo que a gente passa, em tudo aquilo que a gente está passando, em tudo aquilo que a gente ainda vai passar. E que a gente possa contar uns com os outros também nessa caminhada. Que a gente não passe sozinho, isolado, mas que a gente confie em outras pessoas da igreja e que a gente entregue tudo isso nas mãos de Deus também. Muitas vezes a gente não entende nem o porquê que a gente está passando.